usa a boca do pregador para falar conosco, para nos ensinar, para nos admoestar, para nos consolar, da maneira que Deus quiser falar, Ele fala, porque Ele é Deus. Amém? Aproveitar que estamos de pé, irmãos, convido os irmãos a abrir a vossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Glórias a Deus. E para nós, igreja, glorificarmos a Deus, só tem um meio de nós sermos filhos de Deus. Porque o Filho, ele glorifica o Pai. Amém? E para nós glorificarmos ao nome desse Deus, nós temos que a cada dia nos tornarmos filhos de Deus. Ah, irmão, mas eu já sou filho de Deus. Mas é uma coisa que eu não acredito, é essa frase que todo mundo, as pessoas falam, todo mundo é filho de Deus. Isso é uma mentira. Todos nós, antes de não conhecer a Deus, todos nós somos criatura de Deus. Após nos achegarmos na presença dele, conhecermos a sua palavra, aí nós vamos ser filhos de Deus. É o que nós vamos aprender hoje na palavra. Evangelho de João, capítulo 1. Todos acharam? Amém. Versículo 10. Evangelho de João 1, versículo 10 diz assim: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Versículo 11: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O 13: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e maravilhoso Pai, ó Deus Santo, Deus de misericórdia, aqui nos encontramos mais uma vez, Senhor, reunidos na Tua casa, na Tua presença. Receba, Pai, os cantos, os louvores ao qual acabamos de entoar. Receba, meu Pai, a prontidão de vontade dos Teus servos, de terem saído das suas casas, dos seus lares, para que estarem, meu Pai, na Tua casa, na Tua presença. E agora acabamos de ler, meu Pai, a Tua santa e poderosa palavra. Usa-me, Senhor, como instrumento de justiça para falar aquilo que o Senhor quer passar, meu Pai, para o Teu povo, para a Tua igreja. Repreenda, meu Pai amado, comichão nos ouvidos. Repreenda, meu Pai, toda distração. Repreenda, meu Pai, os pensamentos que não te agradam, que não convêm. E que toda força do mal, todo impedimento, todo agir das trevas, que caia por terra desde já, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Irmãos, podem tomar os seus assentos. E após se assentarem, mais uma vez as palmas da Deus. Amém, igreja? Aqui no capítulo 1 de João, versículo 10, capítulo 1, versículo 10, diz assim: que Jesus, o Filho de Deus, estava no mundo, porque o mundo foi feito por meio dele, e o mundo não o conheceu. Aí fala no versículo 11: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ou seja, irmãos, quando Jesus veio ao mundo, a Bíblia diz que ele veio para os seus. Quem era o povo de Jesus na época? Judeus. Amém? Judeus foi a nação eleita, né, de todas as nações. O próprio Deus fala na sua palavra que ele escolheu a nação de Israel como uma nação particular para ele. Então Jesus, quando ele veio para os judeus, irmãos. E aqui por isso que a Bíblia fala que ele veio para o seu, e os seus não receberam. Mas no versículo 12 diz: mas a todos quanto o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, essa salvação que era primeiramente para os judeus, né, essa primazia que era ali dos judeus de serem feitos filhos de Deus, foi um povo que renegou, não quis, fizeram pouco caso. Mas tudo isso aí, igreja, era um propósito de Deus, né? Para Deus se expandir para as outras nações, para os outros povos. Então Jesus, ele veio sim para se revelar àquele povo, mas um povo que se manteve rebelde aquilo que o Filho de Deus veio fazer nessa terra, manifestar o poder do Pai.
E aqui, pela graça do Senhor Jesus, hoje nós estamos aqui sendo chamados filhos de Deus. E a Bíblia diz que esse feito sobre as nossas vidas são para aqueles que creem. Como diz aqui no versículo 12, mas a todos quanto o receberam. Ou seja, o que é receber Jesus? É somente no momento do apelo do pregador? Olha, quem aqui hoje nessa noite quer receber Jesus Cristo? Levanta a sua mão. Vem as pessoas na frente, recebe, choram, esperneiam. No próximo culto, vem de novo aquela mesma pessoa, não aceita Jesus. Louvado seja Deus, mas a Bíblia fala que o receber Jesus é crer, é o confiar, é aceitar a sua palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus é ela que faz todo efeito na vida e no coração do cristão, na vida do ser humano. Porque não adianta nada nós falar, não, eu sou filho de Deus, Deus é meu pai, Deus é meu, eu sou de Deus, mas se verdadeiramente nós não cremos no Filho de Deus, não aceitamos o sacrifício de Jesus Cristo, o que Ele fez nessa terra, o que Ele passou por amor a cada um de nós, igreja, não adianta nós falarmos, não adianta nós gesticularmos, não adianta nós querer provar para ninguém. Porque o que vai realmente caracterizar diante de Deus, se nós somos filhos de Deus, é a nossa crença. É nós cremos no Filho de Deus, como está escrito aqui, Evangelho de João 1, versículo 12. Aos que creem no seu nome, a Bíblia fala que Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí no 13 diz assim, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, ou seja, do homem, nem da mulher, mas de Deus. Por quê? Todos nós aqui, no físico, no natural, nascemos do envolvimento de um homem com uma mulher. Amém, igreja? Certo é que no mundo aí, hoje, na modernidade do mundo, né, mulher com mulher está tendo filho, homem com homem está tendo filho, mas não da maneira natural qual Deus deixou. Mas no reino de Deus, no espiritual de Deus, os filhos de Deus, a Bíblia diz que não são nascidos nem da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem. Por quê? O nascer natural nosso se dá no contato do homem com a mulher. Nascemos, somos gerados, crescemos, tornamos a fase adulta, mas os filhos de Deus, a Bíblia diz que tem que ser pela crença em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porque não teria nenhum sentido, irmãos, se não fosse pela cruz de Cristo, pelo sofrimento de Jesus Cristo, pelo que Ele passou, e todo mundo ser filho de Deus. Para que o Filho de Deus veio, sofreu, padeceu, se todo mundo é filho de Deus? Se todo mundo vai entrar no céu, se todo mundo vai entrar na glória, sendo que Jesus então sofreu em vão, padeceu em vão. Ou seja, o sacrifício que Ele passou foi para quê? Para nos levar a Deus, para nos levar ao Pai, para que por meio do sacrifício dele, nós crendo, confiando, aceitando a sua palavra, aceitando o testemunho dele, nós possamos verdadeiramente ter em nossas vidas, aqui como falha, o poder. A Bíblia está falando que é um direito nosso, não é um direito, a Bíblia fala que é um poder de serem feitos filhos de Deus. E esse poder, irmãos, que está sobre as nossas vidas, é um poder que transcende qualquer pensamento, qualquer entendimento humano. Porque na lógica do homem, entender e compreender isso no racional, assim, humano, sem a palavra, sem o espírito, é loucura. Por isso você vê os homens aí, faz o que faz, o mundo faz o que faz, mas todo mundo diz que é filho de Deus. Mas a Bíblia diz que não. A Bíblia está falando que todos os que creem no seu nome. No nome de quem? De Deus, por meio de Jesus Cristo. Né, que a Bíblia fala, no mesmo livro de João, aqui no capítulo 3, no versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que fez o quê? Deu o teu filho unigênito. Por que teu filho unigênito? Quando você fala unigênito, fala de único.
crê não pereça, mas tenha o que? A vida eterna. E Jesus, quando ele veio, quando a Bíblia fala que ele era o unigênito do Pai, ele era o único. Era o único filho. Porque, como já foi falado, os demais eram o que? Criatura. E Jesus era o unigênito do Pai. Mas a Bíblia fala que após a morte de Jesus Cristo e a sua ressurreição, Jesus não era mais chamado o unigênito. Fala que ele era o primogênito de toda a criatura. Por quê? Era o primeiro. Foi o primeiro a morrer e ressuscitar. Ou seja, o unigênito se transformou no primogênito. Ou seja, o primeiro. Por que o primeiro? Porque agora não é mais só ele. Agora tem os demais filhos de Deus, o qual somos nós pela misericórdia. E todos aqueles que creem, e todos aqueles que aceitam, todos aqueles que se achegam diante de Deus, que creem verdadeiramente no Filho de Deus, no que ele passou. Aquele sofrimento, irmãos, não foi em vão. Será que foi em vão aquela coroa de espinho, aquelas chicotadas? No momento do Filho de Deus sentir sede, pedir água, lhe dar no lugar de água vinagre, ao ponto dele chegar na cruz e falar: Pai, está consumado. Quando Jesus falou numa cruz que estava consumada, ele estava falando: Pai, a minha parte eu fiz. Agora é com eles, é com aqueles que vão ouvir a minha palavra, com aqueles que verdadeiramente irão dar crédito ao meu sacrifício. Porque agora não mais, né, com Jesus, não, agora tem a ver com nós. Tem a ver com cada um daqueles que ouvem, que praticam e obedecem a palavra do Senhor. Foi o ensinamento que nós tivemos hoje aqui à tarde na mocidade. Mocidade, lembra? Jeremias, capítulo 29, versículo 11 ao 13, né? Fala de buscar a Deus de todo o coração. Lá no versículo 13, Jeremias 29 diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, Deus ele fala que ele vai se manifestar na vida do homem, na vida da mulher, quando esse buscar for de todo o coração. Ou seja, Deus, ele não quer o homem somente parcial. Porque eu não acredito, irmãos, esse negócio que Deus ele só quer o coração. Não, você pode fazer o que for, mas Deus ele só quer seu coração. Não, Deus não quer somente o meu coração. Deus ele não nos fez somente um coração, ele nos fez um ser completo. Nós temos um entendimento, raciocínio, nós temos cérebro, nós temos pés, mãos. Deus nos fez um ser completo, não fez somente o coração. Ou seja, Deus ele quer habitar por completo na vida do ser humano. Porque, igreja, esse ser que Deus ele quer transformar de filhos dele é para quê? Para manifestar nessa terra o poder do Pai. Manifestar verdadeiramente a palavra de Jesus Cristo, o sofrimento que ele passou. Como o apóstolo Paulo. Quem era um homem, esse Paulo? Era um homem que era um homem perseguidor da igreja. Mas no perseguir dele, era um homem zeloso. Ele mesmo fala que ele era zeloso em toda a sua caminhada. Ele achava que ali o perseguir da igreja, o perseguir o cristão, os filhos de Deus, ele estava servindo a Deus. Até o momento que aquele homem, ao caminho de Damasco, teve um encontro com Jesus Cristo, e ali ele caiu por terra, ficou cego durante 3 dias, até chegar um homem chamado Ananias, orar em Paulo e ele cobrar novamente a visão. E aquele que perseguia, passou a ser perseguido. Aquele que ofendia a fé, ele passou verdadeiramente a padecer por causa da fé que ele antigamente perseguia. Aí ele fala lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20: já não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus. Ou seja, irmãos, outrora era uma vida sem Cristo, sem Deus, éramos criatura. Hoje, na presença de Deus, servindo a Deus, sendo constituído pelo poder de Deus, filhos de Deus, é uma outra caminhada. O mundo já não faz parte mais da nossa vida. As práticas do mundo já não fazem mais parte da nossa caminhada.
O entendimento do mundo já não serve mais para nós. Porque, irmãos, o mundo caminha num sentido contrário às coisas de Deus. O mundo caminha a cada dia passos largos para quê? Para a destruição, para a perdição. Enquanto os filhos de Deus devem caminhar a cada dia para o quê? Para a redenção dos filhos de Deus. E como? A cada dia entendendo o propósito por que Deus nos chamou, irmãos. Ou por que Deus nos resgatou. A Bíblia fala em Colossenses 1,13 que Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem nós temos a redenção. Ou seja, a Bíblia fala que Deus, Ele confiou a nós o ministério da reconciliação. O que é o ministério? Alguém se reconciliar com outra pessoa. Por exemplo, se eu estou em inimizade com Daniel e ele comigo, essa inimizade só se dará um fim quando eu chegar a ele ou ele chegar a mim e nós nos reconciliarmos. Através de um perdão, através de uma desculpa. Irmão, me perdoa, eu errei, eu falhei com você. Ó, irmão, te perdoo. Houve uma reconciliação. Enquanto não houver isso, eu vou passar de largo por ele, ele passa por mim, ele passa por outro, nenhum olha para um. Estamos em inimizade. É o que a Bíblia diz. Que outrora nós éramos filhos, sabe o que, irmão? Da ira. Filhos da ira. Mas hoje, reconciliados com Deus, a Bíblia nos chama como filhos. A palavra do Senhor fala que nós somos filhos de Deus. E para nós mantermos esse direito de filho, nós temos que a cada dia, irmãos, continuarmos na presença de Deus. Continuarmos a cada dia na presença do Senhor. Porque eu não creio nesse evangelho que se prega aí fora, um evangelho de hipergraça. Que uma vez salvo, sempre salvo. Que uma vez que você aceitou Jesus, entregou sua vida a Ele, não importa o que você faça, você já está salvo. Isso é uma mentira. Porque na Bíblia, então, não pode a Bíblia falar que aquele que perseverar até o fim será salvo. Se é somente eu a chegar, aceitar Jesus e já estou salvo, não importa mais o que eu faço. Ou seja, então tem que ter uma determinação, uma perseverança dos filhos de Deus no dia a dia, irmãos. Por quê? Porque Jesus, Ele padeceu na carne. Ele padeceu, Ele sofreu. E assim a Bíblia fala que nós também devemos nos armar dos mesmos pensamentos. A Bíblia fala, em Paulo ele fala lá em Filipenses 2,5, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O mesmo sentimento. Qual era o sentimento que Jesus tinha? De agradar ao Pai. De agradar aquele que chamou. Aquele que mandou ele nessa terra numa missão. Ou seja, e nós estarmos na presença de Deus também é uma missão dada por Deus para cada um de nós, irmãos. É uma missão, porque Deus, Ele confiou em nossas vidas verdadeiramente a palavra dEle. Ele quer confiar em nós a palavra dEle, para que nós possamos o quê? Revelar também essa palavra para aqueles que estão sofrendo e padecendo nessa terra. Porque a Bíblia fala que Deus, Ele age por meio de nós. Deus, eu creio que Deus, Ele não desceu na vida de nenhum de nós, se manifestou fisicamente. Desceu, vou lá na vida do Manuel, que está perdido no mundo. Deus, Ele se manifestou fisicamente para nenhum de nós, não pelo contrário. Quantas vidas oraram por nós? Na minha vida foi minha mãe, talvez na vida dos irmãos, um irmão, um parente. Mas todos nós, um dia, fomos apresentados a Deus por uma outra pessoa. Alguém orou, intercedeu, falou para nós da palavra, até o momento que nós ali, talvez muitos, eu mesmo no momento retruquei, questionei, não aceitei. Mas Deus é compassivo, misericordioso, irmãos. Deus Ele dá chance, Deus Ele dá oportunidade, Deus Ele vai ali verdadeiramente pela longanimidade dEle, perseverando, até o momento oportuno, se nós fizermos ou não. Porque nós temos um livre-arbítrio, irmãos. Mas esse feito diante de Deus, e nós temos que valorizarmos a cada dia. Porque a Bíblia está falando que Jesus, Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Olha o povo, aquele povo na época de Jesus, os israelitas, eram os homens que batiam no peito. Não, nós somos filhos de Abraão. Jesus falou assim: vós fostes filhos
Abraão: vocês creriam em mim porque de mim ele escreveu. Mas eles tinham: não, nós somos filhos de Abraão, nós guardamos a lei de Moisés. Até hoje o povo israelita, qual é o Deus deles? Moisés. Eles creem nos escritos de Moisés, a lei de Moisés. Mas quando se fala de Jesus Cristo, o Filho de Deus, Jesus para eles foi o quê? É somente um simples profeta. É um profeta menor. É somente um profeta que veio, pegou, anunciou. Não crê no Filho de Deus. Mas a Bíblia fala que quando um deles se converte, o véu é tirado dos seus olhos, irmão. Porque eles ainda estão com o véu diante dos seus olhos, estão com suas visões vendadas. Mas nós não, igreja, pela misericórdia, Deus tem abrido nossos olhos, o nosso entendimento, o nosso raciocínio, para entender que hoje, se nós estamos na presença de Deus, se nós temos esse poder, como a Bíblia está declarando aqui, de serem feitos filhos de Deus, esse poder se dá pela nossa confiança no Filho dele, ao qual se entregou por amor a cada um de nós. Então nós temos que valorizar e temos que a cada dia fazer valer isso sobre as nossas vidas. Amém? Vamos ler mais uma passagem aqui. Livro de 1 João. Livro de João, agora lá em 1 João, finalzinho da Bíblia. Finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse, de Judas, Apocalipse. Só achar Apocalipse aí, voltando algumas folhinhas para trás, aí que não usasse. Primeira Epístola de João, capítulo 3. Glórias a Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 1, diz assim. 1 João 3:1. Vede quão grande caridade, ou amor, no efeito da tradução dos irmãos, vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Amém, irmãos? Olha aqui no versículo 1, vede quão grande caridade, amor, nos tem concedido o Pai. Que grande caridade é essa? Que Deus ele tem concedido a cada um de nós? Que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo, ou seja, quando falo mundo, as pessoas do mundo, as pessoas que ainda não conhecem, porque quantos de nós, irmãos, já fomos blasfemados por essa palavra? Quantos já fomos chacoteados? Ah, agora é crente, agora é santo, agora é santarrão, santa só Jesus. Quantas pessoas que não entendem? Talvez até nós mesmos já ofendemos alguém com essas palavras. Ah, agora que está na igreja, que é santo, é melhor que os outros. Não é querer ser melhor, irmãos, do que ninguém, porque a palavra de Deus, quando nós nos achegamos a Deus, nos tornamos filhos de Deus, a Bíblia, Deus, não nos faz melhor do que aquele que está lá no mundo. Pelo contrário, Deus ele nos faz melhores, pessoas melhores para nós mesmos. Porque quem estava padecendo no mundo, nas drogas, no alcoolismo, no pecado, éramos nós. E aqueles que estão sofrendo ainda, Deus, Ele quer nos usar para levar a palavra dEle, que eles também sejam transformados, tendo o poder de serem chamados filhos de Deus. Porque Deus, Ele não vai falar, você agora é melhor do que o seu próximo, você é melhor do que aquele que está ali caído, do que aquele que está prostrado. Tanto é que a Bíblia fala lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 25, conta uma parábola que do sacerdote, do levita, descendo a caminho de Jerusalém. Ou seja, o que faz o sacerdote?
anuncia a palavra de Deus, intercede pelo povo. O que faz o levita? Louva a Deus. E a Bíblia fala que descendo ambos a caminho de Jerusalém, ali viu um homem caído, prostrado. Foi ali roubado, espancado e ficou prostrado. O sacerdote passou, viu, passou, foi embora. O levita passou igualmente, viu de lá, passou, foi embora. Ou seja, mas a Bíblia fala que um publicano, um samaritano, passou ali, olhou, foi lá, se compadeceu daquele homem, foi lá, pôs o azeite nas suas feridas, levou para a estalagem, cuidou dele. E Jesus fez uma pergunta ao final disso tudo: qual desses parece ser o seu próximo? Aí foi uma parábola que Jesus falou para aqueles homens que perguntou: qual é o meu próximo? Qual é o meu semelhante? E Jesus contou essa parábola. Aí falou: olha, aquele que cuidou do ferido. Aí Jesus falou: vai e faça da mesma forma. Ou seja, Jesus não honrou o levita, porque o levita disse: homem de Deus. Deus não honrou aquele que era o sacerdote, que dizia ser homem de Deus. Mas Jesus falou de um samaritano. Quem era o samaritano? Era um povo ao qual os próprios israelitas discriminavam. Não tinham como verdadeiramente um povo. Era um povo renegado. Tanto é que Jesus, quando teve o diálogo ali com a mulher samaritana, Jesus ali no poço, a mulher samaritana começando a conversar com Jesus, Jesus pediu o que para ela? Água. A mulher falou: como sendo tu judeu me pede água a mim que sou samaritana? Porque eles não se davam, os judeus e os samaritanos não se davam, era um povo brigado. Ou seja, Deus, quando Ele nos chama para fazer a vontade dEle, não é para nós termos um título, um rótulo de crente, mas é para nós manifestarmos verdadeiramente o amor de Deus, através do que? Sendo os filhos de Deus. A Bíblia está falando aqui: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Ou seja, ainda não é manifesto o que nós iremos de ser, porque quando Jesus manifestar para buscar os filhos de Deus, aí nós seremos também transformados nesse corpo, essa carcaça aqui nos... E a Bíblia fala que veremos assim como Ele é. Um corpo de glória, um corpo glorificado. Mas isso só se dará, não por levar, não, sou servo de Deus, estou garantido com Deus, Deus é meu, sou de Deus. Não. Nós temos que nos tornar verdadeiramente filhos de Deus. Por quê? Olha aqui no versículo 9, mesmo livro aí de 1 João 3,9. Diz assim: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. No 10: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do... Filhos de quem, igreja? Filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Aleluia. Olha, irmão, mas que palavra pesada. Glória a Deus. Não, irmão, a palavra de Deus não é pesada, não. A palavra de Deus, a Bíblia fala que Deus, Ele não nos dá um fardo pesado, não. A palavra de Deus, ela é branda mesmo. É para realmente nos fazer refletir que nós precisamos melhorar, que nós precisamos a cada dia nos colocarmos verdadeiramente na posição de filhos de Deus. Porque a Bíblia está falando aqui de dois tipos de filhos: os filhos de Deus e os filhos do diabo, os filhos do maligno. Se você ler mais para frente, mais para baixo, ele vai falar sobre dois irmãos, Abel e Caim, aonde um irmão assassinou o outro. Por quê? Porque verdadeiramente quis ofertar a Deus. Quando ofertou a Deus algo que Deus rejeitou, e o seu irmão ofertando a Deus algo que verdadeiramente Deus se agradou,
aquele homem ali supostamente se irou ao ponto de maquinar e matar seu próprio irmão. Ou seja, a Bíblia fala sobre dois filhos: o filho do diabo, os filhos de Deus. É nós que temos que a cada dia, irmãos, examinar nossas vidas e entender que Deus, Ele nos chamou para nós sermos filhos dele. Deus, Ele quer nos resgatar, nos redimir a cada dia da corrupção dessa terra e desse mundo, para que nós possamos verdadeiramente sermos filhos de Deus. O último capítulo aqui, livro de Romanos, capítulo 8. As horas já se avançam, vou ler mais uma passagem rapidamente. Vamos para as ministrações finais. Em nome de Jesus, livro de Romanos, capítulo 8, em nome de Jesus. Romanos, capítulo 8. Glórias a Deus. Esperar os irmãos acharem. Romanos, capítulo 8. Vou adiantar aqui para nós tomarmos tempo, que as horas já se avançam. Romanos 8, 14, diz assim, irmãos: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Olha aqui o que faz toda a diferença. A Bíblia está falando porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Por que os que são guiados? Porque Jesus, Ele falou que Ele ia para o trono do Pai novamente, mas Ele não iria nos deixar órfãos. Iria nos enviar quem? O Espírito Santo, o Consolador, o qual nos ensinaria todas as coisas. E o Espírito, Ele veio para quê? Para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. É esse o papel do Espírito. E o Espírito Santo de Deus, quando ele está na vida do homem, quando o homem ele aceita, ele crê verdadeiramente no Filho de Deus e tem o poder de ser chamado Filho de Deus, a Bíblia fala que ele automaticamente ele recebe o Espírito, ele é guiado pelo Espírito, porque todos os que são guiados pelo Espírito, esses são os filhos de Deus. No 15, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém, igreja? Olha que palavra maravilhosa. E se somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Ou seja, a mesma herança que o Filho recebeu, Jesus, a Bíblia fala que nós somos co-herdeiros com Cristo, co-herdeiros de Cristo. O que é um co-herdeiro? Semelhante àquele que é o herdeiro. Ou seja, a mesma glória que Jesus recebeu, a Bíblia fala que nós também iremos receber. Co-herdeiros de Cristo. A mesma glória, o mesmo céu, o mesmo reinado que o Filho de Deus recebeu, os filhos de Deus que creem e confiam no seu nome e que andam retamente na presença de Deus, a Bíblia fala que também irá participar da mesma glória, irá participar da mesma coroa, da mesma unção, do mesmo poder. Depende de cada um de nós, irmãos. Depende de nós. Depende de nós a cada dia. Não andamos mais, como diz o versículo 15, porque não recebeste o espírito de escravidão. Ou seja, a escravidão ficou lá atrás. Éramos escravos do pecado, éramos escravos dos nossos pensamentos, que vinha na mente, no coração, praticávamos, fazíamos. Hoje, na presença de Deus, o pecado ficou para trás. Para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de
adoção de filhos, pelo qual clamamos. O que clamamos? Abba, Pai. Amém, igreja? Palavra maravilhosa. Nós sermos chamados filhos de Deus. Uma coisa é você ser chamado, olha, tem muitos filhos aí que são filhos de homens poderosos, ricos, poderosos em relação ao mundo, mas quando se fala, compara em ser chamados filhos de Deus, irmão, não tem nenhuma comparação. Porque os pais poderosos desses tais filhos, no momento da calamidade, no momento da luta, no momento da dor, o poder dele, o conhecimento dele, a influência que ele tem no mundo, não pode comprar a saúde do seu filho, não pode comprar ali realmente o melhor que o seu filho precisa. Por quê, irmão? Porque esse direito dos melhores, de ter a melhor parte, foi conquistado já na cruz do Calvário, somente para os filhos de Deus. Aleluia. Somente para os eleitos, somente para aqueles que creem, confiam e a cada dia anda na presença do Senhor e valoriza verdadeiramente o sacrifício do Filho de Deus, para que nós possamos também ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Amém, irmãos? Solta aqui a palavra e as palmas nessa noite para o nosso Deus. Glória a Deus.